Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas, e vamos a mais um programa, e o tema de hoje é: o que precisamos é aprender a ser bons. Eu preparei esse material porque uma vez eu li uma frase do Emmanuel que ele dizia assim: é importante que os seres humanos sejam bons. Acreditar em Deus pode até ficar para a próxima encarnação. E é fundamental. Não adianta nada a gente ficar em louvores a Deus e aquela coisa toda, porque há pessoas que acreditam que o fato de eu ficar ali louvando a Deus, aquela coisa, Deus vai dar mais para mim do que para os outros. Isso é negociata. Estou negociando. Deus, eu vou falar bem de você e você não esquece de mim. Então as pessoas negociam com Deus. Não é assim que Jesus nos ensinou. Nós temos que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é difícil. Por quê? Porque requer derrubar o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa prepotência, nossos milindres. Amar não é uma coisa simples. Perdoar, então, nossa. Aristóteles falava assim: perdoar os inimigos, tudo bem, mas perdoar as virtudes dos inimigos, aí já está querendo demais. Pois é, aí é que está. Então, o estudo para o entendimento, ele precisa virar vida. Estudar a doutrina, achar bonita a doutrina, isso aí todo mundo faz. Então, a doutrina espírita valoriza a fé raciocinada, mas lembra que o conhecimento espiritual só se completa quando educa sentimentos e mostra melhor atitudes. Saber mais para amar melhor. Entender para servir. Porque o conhecimento sem transformação não significa nada. Não quer dizer nada. Opa, vamos lá? Epístola aos Coríntios. Mesmo que eu fale a língua dos anjos, mesmo que isso, mesmo que aquele outro, um monte de coisa, um monte de exortações. Se eu não tiver caridade, não significa nada. A caridade, entenda-se amor, humildade. Caridade, entenda-se a forma de ouvir, a forma de falar. Caridade, entenda-se a humildade. Caridade, entende-se toda a nossa forma de relação com o próximo. Enquanto isso não acontecer, meus amigos, vai ser complicado. Crer sem abandonar a razão. A fé raciocinada não pede crença passiva. Ela convida ao entendimento sereno, sustentado pela razão, pela observação e pela vivência moral. É razão mais observação mais vivência moral. Porque o estudo, ele esclarece a gente. Agora, a vivência, ela vai confirmar isso. É na vivência que eu vou ter o retorno de tudo que eu estudei. Justiça e bondade e não medo. Você vê que nós não estamos falando de Deus. Estamos falando da pessoa humana. A necessidade que a pessoa humana tem de desenvolver os seus atributos superiores. Então, não vou atribuir a Deus paixões inferiores. Isso é um desequilíbrio meu. Compreender a dor como aprendizado, enxergar a vida com confiança e assumir nossa responsabilidade. Essa parte é muito difícil, né? As dores, elas não são castigos sem sentido. Dor compreendida com esperança, misericórdia que recomeça. Então, o que é importante é que nós sejamos bons. O que interessa é que a gente mude a nossa forma de enxergar a vida. É isso que interessa. O que interessa é como nós estamos aplicando os ensinamentos espíritas, do Evangelho, dos livros, da mediunidade e tudo mais, como nós estamos vivendo isso. Aqui eu pus uma frase assim, porque essas frases me ajudam aqui a conversar. A existência atual não começa no berço e nem tampouco termina no túmulo. Cada encarnação é uma etapa de aprendizado do espírito imortal. Então, eu sei que isso é uma frase já clássica, né? É uma frase clássica. Nada é acaso, tudo pode educar a consciência.
todo dia, todas nossas situações do dia a dia, elas são momentos de reflexão. Um texto bonito que você pega na internet, uma conversa com alguém, uma cena que você vê, nossa, coisas que não são legais também, e dali você tirar um aprendizado. Tudo isso precisa mudar a gente. A reencarnação, a lei de causa e efeito, é uma lei educativa, não é punitiva. Pensamentos, sentimentos e ações geram consequências. Essas consequências ensinam a escolher melhor e convidam à reparação. Nossa, eu fiz uma coisinha assim: pensar, sentir, agir e aprender. São fases que a gente vai vivenciar. A doutrina espírita não estimula o fanatismo, mostra que podemos transformar inclinações difíceis pela vigilância, prece, estudo e caridade. Pois é, o que precisa é sermos bons. Não é apenas saber mais. Não, é amar melhor. Eu escrevi isso aqui porque eu falei, puxa vida, é interessante. Esse é o objetivo maior, né? Todo ensinamento de Jesus e toda explicação espírita converge para a educação do espírito. Bondade, paciência, perdão e serviço. Arregaçar as mangas e trabalhar. É isso que a espiritualidade está esperando de nós. E aqui era importante colocar uma coisa. Ser bom não é ser ingênuo. A bondade verdadeira é firme e serena. Ela busca o bem sem alimentar omissão, vaidade ou agressividade. É isso aí. Eu preciso ser bom. Eu preciso ter atitudes, me ligar às pessoas de uma forma... Não vou usar uma palavra que não é muito legal, mas é o que me vem na cabeça. De uma forma elegante. De uma forma correta. Dizer a verdade sem ferir. Corrigir sem humilhar, orientar sem impor e perdoar sem compactar. Porque Jesus, ele viu aqueles bambambam de Roma lá, ele não atacou ninguém, mas ele não compactuou com os erros deles. A bondade começa no mundo íntimo. Então, peraí. O importante é ser bom. Deus, sim, eu vou ser bom porque eu acredito que existe um Deus e esse Deus age em nós. Mas eu não vou ser bom para agradar a Deus, porque isso aí é chantagem, isso é barganha. Eu vou ser bom porque dentro de mim eu quero ser bom. Eu quero ser, mas não ser tonto, não ser, né, como eu coloquei. Ser bom não é ser ingênuo. E muitas vezes a gente é ingênuo, né? Muitas vezes a gente acaba cometendo falhas nesse sentido. Mas a bondade começa no mundo íntimo. Quando o Divaldo estava com aquele trabalho Você e a Paz, quando terminava a exposição dele, ele tocava uma música chamada Você e a Paz. E numa das estrofes da música ela fala assim: a paz que você quer no mundo começa em você. E não tem como. Ah, mas ali, a gente aponta os outros que estão errando. Ah, mas aquele governante, aquele outro. Sim, e nós? Pensamento menos julgamento cruel. Sentimento mais compaixão. Palavra que não fere e ação que serve. Ufa! Uma palavra calma, uma escuta atenciosa ou uma desculpa sincera pode ter grande valor espiritual. É a busca constante da serenidade dentro de nós. É a busca constante de um ser equilibrado, que no momento difícil, no momento alegre, no momento que a gente precisa pensar, no momento que a gente está eufórico, tudo isso precisa ter dentro de nós um equilíbrio, para que a gente não cometa falhas.
Eu falo isso porque eu cometo muitas falhas pela impulsividade e tudo mais. A caridade não se limita à doação material, ela se expressa de modo de pensar, sentir, falar e agir. Isso é caridade. Isso é caridade. O trabalho silencioso da alma. O grande campo de trabalho do espírito é o próprio coração. A reforma íntima exige observação, disciplina, humildade e perseverança. Peraí. É tudo a reforma íntima, então? A vida é... Pois é. Sabe qual é o problema? O problema é que se eu continuar sempre tendo aquele jeito de viver, eu vou ter sempre a mesma resposta. Você já falava isso. Se você tem um problema e você busca a solução sempre da mesma maneira, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então nós temos que partir para outra. Nós estamos nessa bola de neve há séculos e séculos, porque é um planeta de expiações e provas. Só que a espiritualidade não tem como ficar esperando a gente se recuperar. O planeta continua. E quem conseguir evoluir, vai continuar. Quem não, removido para um planeta primitivo até conseguir adquirir essa capacidade espiritual para poder voltar para esse ou ir para um outro melhor, seja lá como for. Mas a grande sacada é eu me conhecer, é eu ter consciência do que eu sou realmente e fazer o melhor. Isso vai gerar dentro de você, dentro de mim, um contexto de felicidade, um contexto de equilíbrio e harmonia. Mas não é uma coisa fácil, não é mesmo. Falar que eu fiquei sentadinho, quieto lá, eu fiz uma oração e agora está tudo bem. Não está tudo bem. A oração foi legal, ela te acalmou de um problema, só que você tem que enfrentar o problema. Eu falo isso, eu paro para orar, agradeço a espiritualidade, me deu uma força para que eu encontre as saídas para resolver aquele problema A, o problema B, o problema C, que eles são ferramentas para a nossa evolução. Não estou afinada disso aí não, mano, eu quero é viver a vida, tal, curtir. Pois é, só que isso não vai acontecer. Você pode até se enganar, curtir a vida por um período e depois cair numa profunda apatia, um vazio existencial terrível, que vai gerar consequências psiquiátricas e espirituais. O que nós temos que fazer é não esquecer de que somos espíritos imortais, filhos de Deus, e estamos aqui para aprender, para ajudar, para fazer as coisas que a gente gosta. Eu, particularmente, gosto muito da aula na minha área. Eu continuo dando aula, eu vou dar aula enquanto eu tiver saúde, eu vou dar aula. Eu gosto de fazer isso. Eu chamo a atenção dos alunos, eu brigo com o aluno, eu dou uma força para aqueles que estão se esforçando, tento dar uma pegada no pé daqueles que não querem se esforçar. Mas temos que fazer aquilo que a gente tem tendências boas para fazer. As coisas positivas. Isso é o tema nosso. O que precisamos aprender é ser bons. O resto vem como consequência. Então disse Jesus, é necessário que você busque o reino de Deus. O resto vem automaticamente. As palavras dele eu não lembro agora, me deu um branco. Buscai primeiro o reino de Deus e o resto lhe será dado como acréscimo. Isso. Então, o grande campo de trabalho do espírito é o próprio coração. A reforma íntima exige observação, disciplina, humildade e perseverança. Calar uma resposta agressiva, admitir um erro, pedir perdão e evitar uma crítica. Pequenas vitórias do cotidiano revelam grandes movimentos de consciência. E quando você menos esperar, você vai perceber uma mudança muito grande dentro de si. E aí, finalmente, a maior prova está no bem realizado. A verdadeira espiritualidade se reveste menos de discurso e mais na maneira de como tratamos aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Está aqui, ó. Aprender a ser bom é aprender a viver segundo o Evangelho. Então, evidente que na medida em que eu começo a enxergar comportamentos
construtivos, eu começo a agir desse jeito, eu vou buscando comportamentos, atitudes, pensamentos elevados, eu não consigo fugir da existência de Deus. O contexto de Deus vai vir de encontro a nós. Vamos pensar nisso. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. E até o próximo programa Espiritismo em Nossas Vidas. Fiquemos todos na bênção do nosso Mestre Jesus.